Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir normalmente aí? Tá tudo tranquilo? Meu áudio tá ok para vocês? Beleza, pessoal. Eu vou compartilhar agora aqui uma apresentaçãozinha com vocês e a gente vai bater um papo sobre DevSecOps e como a gente pode combater o cybercrime utilizando essa metodologia. Beleza, pessoal. Muitos já ouviram falar em DevOps, né? E a gente sabe que é importante imputar segurança no desenvolvimento de software. Então, nada melhor do que juntar algo que está dando certo, que é o DevOps, mais segurança, né? Chegando ao DevSecOps. Né? E a gente não vai falar especificamente de maneira geral do DevSecOps aqui. A gente vai falar em como combater o cybercrime, como combater os cybercriminosos utilizando essa metodologia, tá? Meu nome é Alex Feleol, hoje eu atuo na área de cibersegurança e prevenção a fraudes. Tem esse detalhezinho aí que é justamente o que faz um pouquinho da diferença no dia a dia. Esse é meu LinkedIn, tá? Se vocês quiserem me adicionar para trocar ideias futuramente, podem adicionar à vontade. Logo abaixo, esse é meu e-mail, tá? Quem quiser trocar e-mail aí, figurinha, sinta-se à vontade. Sou cientista da computação, tenho MBA em Segurança da Informação pela FUCAP e Governança em Cibersegurança pela FGV. Tá? Tenho algumas certificações aí na área de Tecnologia e Segurança e já atuo na área há 18 anos. Tá? Sou profissional, professor e palestrante, pessoal. Gente, aqui onde eu trabalho, a gente está contratando. Então, quem quiser entrar nesse link, tá? Sinta-se à vontade. Nós temos algumas vagas lá na área de tecnologia e principalmente cibersegurança. Então vamos lá, né? Vamos falar de DevSecOps. O que é DevSecOps, pessoal? DevSecOps significa pensar na segurança da aplicação e da infraestrutura que vai suportar essa aplicação desde o início, desde a concepção daquela solução, daquela aplicação, tá? E não somente isso, pessoal. Não é somente pensar, tá? O cerne é justamente automatizar alguns itens de segurança, itens que vão testar a aplicação, itens que vão imputar segurança na aplicação e etc. Tá? Para que o fluxo de trabalho ele não fique lento, tá? O DevOps ele continue fluindo normalmente. Então, o DevSecOps nada mais é do que inserir os artefatos de segurança na esteira DevOps. Simples assim, né? Então, como é que fica o DevOps quando a gente coloca segurança, tá? Fica do jeito que está aí, tá? Eu mantenho toda a minha estrutura de DevOps, tá? E em torno dela eu tenho uma estrutura de segurança. Então, ali no item de planejamento, eu vou realizar algumas ações que auxiliam a minha aplicação a nascerem de forma mais segura, como, por exemplo, a modelagem de ameaças. Então, eu posso realizar nesse começo de jornada a modelagem de ameaças e já apresentar para o time de desenvolvimento e para todas as outras áreas que compõem uma solução e uma aplicação, quais são os riscos inerentes daquele produto. Tá? E a partir do momento que eu passo para uma outra fase, a codificação, eu tenho uma série de ferramentas que podem testar a aplicação em tempo de escrita de código, tá? Inclusive durante a buildagem, por exemplo, que são ferramentas que fazem análises do que está sendo escrito, por exemplo, as ferramentas de análise estática, né, SAST, que analisa linha a linha, ou então as ferramentas que analisam a aplicação já pronta, né, já buildada, né, que seriam as ferramentas DAST. Tá? Eles fazem uma análise dinâmica com a aplicação funcionando. Então, para cada passinho que eu tenho na esteira DevOps, eu tenho ações que eu vou inserindo de segurança para que eu tenha o input da segurança de forma automatizada, para que eu não tenha que sair da esteira
para fazer algum teste, por exemplo, e depois retornar e falar que, poxa, erramos aqui, configuramos errado, ou então codificamos errado, a gente vai ter que refazer. O DevSecOps vem justamente para isso, para evitar que a gente tenha que refazer algo. Legal? E na parte de operação, eu ainda tenho artefatos também de segurança que eu posso colocar. Tá? Eu posso realizar pentest, por exemplo, depois que o produto já está em operação. Tá? Eu posso colocar itens de monitoramento. Tá? Eu tenho um teste, que é o RASP, que já é em runtime, né? A aplicação já está operando ali. Eu posso colocar nesse momento também. Tá? Então, são vários outros artefatos de segurança que eu posso inserir durante todo o meu ciclo de software. Beleza, pessoal? Por que DevSecOps? Porque antigamente, né, não sei se é do tempo de vocês, era muito comum o desenvolvedor trabalhar num silo, desenvolver a aplicação e entregar essa aplicação para a infraestrutura. A infraestrutura, às vezes, nem sabe direito o que é a aplicação, como ela vai se comportar, mas a infraestrutura precisa colocar o servidor no ar, né? Precisa configurar os servidores, né? E depois que tudo já está funcionando, tudo já está rodando, o time de SEC vai lá e começa a realizar testes de segurança para que verifique se a aplicação está segura ou não. Tá? Isso é ruim? É muito ruim, gente. Isso é péssimo. Porque imagina que o time de SEC encontrou uma vulnerabilidade de arquitetura. Imagina mexer na arquitetura de uma aplicação que já está em funcionamento, né? É realmente muito complicado, né? E mudando um pouquinho o assunto, chaveando um pouquinho o assunto para cybercrime. Alguém arrisca dizer o que é o cybercrime aí? O que deve ser o cybercrime? Estou imaginando mais ou menos o que é o cybercrime. O cybercrime nada mais é do que toda e qualquer atividade criminosa em que se utiliza dispositivos que estão conectados à internet ou dispositivos que usam a internet como instrumento. Tá? Podem ser computadores, notebooks, celulares, tablets. Né? Já tem alguns equipamentos mais sofisticados, inclusive, né? Arduino, por exemplo, que podem ser utilizados para cometer o cybercrime, né? Para fazer o chupa-cabra, né? Que vai naquele equipamento de cartão de crédito, né? Para clonar o cartão de crédito. Então, tudo isso pode ser considerado cybercrime. Tá? Em 2020, né, eu trouxe esse número para vocês terem uma noção de quanto custa uma aplicação insegura, de quanto a gente perde para um fraudador cibernético, né, com um cybercriminoso. Tá? Em 2020, nós perdemos 4,2 bilhões de dólares americanos. Tá? Então, é uma cifra muito grande, é muito dinheiro que poderia ter sido revertido em muitas outras coisas boas. Tá? Essa é uma cifra aí a nível mundial, né? Mas no Brasil, gente, como é que a gente fica no Brasil? No Brasil, em 2020, nós perdemos 1,8 bilhões de reais. Isso que foi computado. Tá? As empresas brasileiras ainda têm o costume de ocultar os seus incidentes cibernéticos. Então, isso é o que a gente tem estimativa de incidentes que se tornaram públicos. Tá? Então, eu acredito que esse valor seja bem maior. Tá? Mas a estatística nos traz 1,8 bilhões de reais, o que não deixa de ser também um valor muito grande. O que é o CAS? Né? Falei de cybercrime, né? O que é o CAS? O Crime as a Service. Né? O Crime as a Service, pessoal, é algo que nasceu de alguns anos para cá e ele evoluiu muito rapidamente. Tá? São verdadeiras quadrilhas bem arquitetadas, bem especializadas, tá? Com muito poderio tecnológico e muito conhecimento técnico que utilizam para cometer crime, cybercrime. Tá? E o que eles fazem? Né? Eles vendem uma possível arma para você cometer um crime, por exemplo. Eles produzem, por exemplo, um ransomware e te alugam um ransomware.
né? Eles fazem ataques cibernéticos conforme você os contrata para roubar dados, por exemplo, tá? E como é que paga esse pessoal, né? Pô, vou contratar o serviço de um criminoso cibernético, né? Muitas vezes ele está em algum lugar bem escondido, né? Em um país bem escondido aí, e a gente não vai ter contato direto com ele. Então, o que a gente pode fazer, né? Para pagar um criminoso cibernético, você pode utilizar criptomoedas, você pode utilizar produtos também, né? Você faz um ataque, por exemplo, a uma rede varejista e consegue comprar com um cartão vazado, né, com números vazados de cartão de crédito, um iPhone, por exemplo, ou vários iPhones, né? Então você destina uma parte desses aparelhos para os criminosos, é a recompensa dele, tá? Então eles fazem uma parte do crime, tá? E vendem esse serviço para você, tá? Você também pode pagá-los com cartões de crédito vazado. Então, existem também os carders, né, que são os criminosos cibernéticos que trabalham com dados de cartão de crédito. Muitas vezes eles contratam o CAIS, tá, para conseguir esquentar o cartão de crédito, por exemplo. O carder ele conseguiu uma lista muito grande de cartões de crédito, mas ele não sabe se aqueles cartões de crédito estão ok, funcionam, são válidos, né? Eles não sabem. Pô, tem uma lista aqui de 60 mil cartões de crédito. E agora, eu contrato o Prime as a Service e falo, testa para mim todos esses números e me devolve quais estão ok. Aí ele passa 1 centavo, R$ 1 em cada cartão vazado para verificar se vai dar ok, se vai passar na operadora de cartão de crédito. Passou, o cartão está quente, né? Ou seja, está vivo. Não passou, ele corta da lista porque aquele número já foi bloqueado ou alterado, tá? E vários outros serviços você pode contratar com o Prime as a Service, tá? Infelizmente, essa é a realidade atual e as empresas precisam se proteger disso, tá? Antigamente a gente tinha aquela quadrilha que se juntava para assaltar um banco. Ainda existe essa quadrilha, mas eles não assaltam o banco, eles assaltam um banco digital, né? De uma maneira um pouco diferente, tá? Mas a analogia ainda é muito parecida, tá? E onde a gente pode encontrar essa galerinha aí? Essa galerinha que comete esses crimes, né? O pessoal de Threat Intelligence adora, né, fazer isso, né? Ter contato com essa galerinha, tá? Nós podemos encontrá-los através da Deep ou da Dark Web, né? A Deep Web é aquele nível que fica logo abaixo da Surface, abaixo da internet. E a Dark Web é um pouquinho mais fechada, né, com um quórum mais reduzido, tá? Utilizados principalmente por terroristas também, tá? Redes de terrorismo, tá? Mas assim, não precisa ir muito longe não, pessoal. Não precisa ir para uma rede Tor para encontrar essa galera, tá? As redes sociais, elas abarcam muitos criminosos, tá? Uma rede social que também tem sido muito criticada por permitir a permanência por muito tempo de perfis de criminosos como esses é o Facebook, tá? Então, se você pesquisar sobre isso, você vai ver que o Facebook, infelizmente, ainda tem algumas coisas a melhorar no sentido de evitar criminosos cibernéticos na sua rede social, tá? Fóruns diversos, tá? Vários fóruns espalhados pela internet, tá? E por incrível que pareça, em jogos que são online, tá? Então, alguns jogos já foram noticiados online, jogos online, que estavam sendo utilizados para comunicação entre cybercriminosos, né? Por que isso? Porque geralmente esses jogos eles não guardam logs, né? Não guardam as gravações dos áudios, porque o fluxo é enorme, precisaria de uma storage, um armazenamento muito grande para guardar essas informações. Aí eles se abstêm disso e não salvam, tá? Então os criminosos também se utilizam disso, tá? Vocês conhecem algum outro lugar aí? Coloca aí no comentário aí, a gente trocando uma ideia depois, tá? Mas tem outros lugares também onde eles conversam. Pessoal, houve um crescimento em 2020,
tá? Quando eu comparo com 2019, de 69% do CAS, do Crime as a Service. Então, cresceu muito, tá? Por que cresceu muito? Por que cresceu muito em 2020? Alguém chuta por que cresceu tanto em 2020 o crime cibernético? Pela pandemia, né? Pela pandemia. Então, muitas empresas não estavam preparadas para se transformar digitalmente. Não estavam preparadas para vender ou prestar serviços online de forma digital. E eles foram numa jornada desconhecida para eles, inexperiente, e que muito provavelmente a segurança ou não foi vista ou foi abstraída ali, né? Fecharam os olhos para a segurança. E isso fez com que tivéssemos uma explosão de vitrines, de empresas, de e-commerces totalmente inseguros na internet. Tá? Infelizmente, isso é uma realidade. Então, nós tivemos um crescimento aí de 69% em relação a 2019. Tá? E voltando agora para desenvolvimento, né? A gente foi ali para uma parte mais do cybercrime, né? E agora tentando voltar para o desenvolvimento para tentar unificar esses pensamentos aí. E quais são os benefícios do DevSecOps, né? Por que eu utilizaria DevSecOps no meu dia a dia, tá? Para o meu negócio, né? Para a minha empresa? Primeiro, para garantir segurança. Segurança do quê? Né? Uma segurança muito abrangente, né? Principalmente dos dados. Né? Hoje, no Brasil, nós temos a LGPD, tá? É a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa lei, ela prevê que os dados pessoais sejam devidamente protegidos. Né? Então, o DevSecOps traz isso para você. Tem alguns conceitos, como o conceito de Privacy by Design, onde você já imputa técnicas de ofuscação de dados ou de ofuscação de algumas na tela, desculpa, para ofuscar os dados, que garante mais privacidade. Tá? Você já deve ter notado o famoso olhinho nos apps, por exemplo, de banco digital. Né? Tem um olhinho que você tem que clicar para revelar a informação. Isso aí é uma adaptação aí para a proteção de dados, tá? Para garantir mais segurança. Tá? Garantir também mais agilidade, fazer entregas mais rápidas, para que o time de segurança não seja o gargalo, não seja aquele cara que vai empatar o lançamento do produto. Tá? Isso é primordial para que tenha sucesso, tá, na organização. Em relação também ao retorno sobre investimento, né? Segundo algumas empresas, como a Gartner, a gente consegue reduzir bastante o custo do desenvolvimento de software quando eu imputo a segurança desde o começo. Tá? Então, isso é um ponto muito importante a se frisar, porque pode ser também uma definição estratégica para economizar custo com desenvolvimento de software, tá? E evitar gastos. Tá? Também para ganhar praticidade, né? Testar fica mais fácil, gente. Por quê? Porque todo mundo está ali imbuído num mesmo entendimento, né? De como vai ter que ser feito, quais são as ameaças, né? Porque a gente fez a modelagem de ameaças, quais são os riscos, a probabilidade, o impacto, e sabe também quais são as priorizações, as prioridades que devem ser atacadas naquele produto. Então, quando vai testar, fica mais fácil porque ele sabe o que ele tem que testar e sabe o que vai passar também nos primeiros testes, porque esse item ou aquele outro item vai ser implementado mais à frente. Tá? Então, facilita os testes, tanto pelo time de AppSec, quanto pelo time de qualidade. Tá? Por incrível que pareça, muitos times de qualidade têm puxado tasks, né, tarefas, atividades de segurança. E isso é muito bom. Por quê? Você pode atribuir para o time de qualidade atividades mais automatizadas, atividades que são talvez ali de um nível mais alto, e eles já começam a ser o primeiro filtro da segurança. Tá? Aí deixa para o time de AppSec realizar os testes mais hardcore, né? Aqueles mais pesados, que precisam de mais tempo e dedicação para serem realizados. Né? Também garante visibilidade. Isso
que é o bacana do DevSecOps, né? É muito ruim quando alguém chega para você e fala assim, eu não tenho visibilidade do que tu tá me falando, Alex. Eu não tenho visibilidade da tua preocupação, né? Isso é ruim, tá? Principalmente quando é o board executivo ou quando são os líderes daquele produto, porque eles não conseguem te dar prioridade. Então, a visibilidade dentro do DevSecOps é bacana porque todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe o que é necessário fazer, todo mundo sabe o quando fazer, tá? E por fim ali, mas não menos importante, né, o compliance, né? Empresas que têm abertura em bolsa de valores, né, e tudo mais, capital aberto, eles precisam respeitar uma série de itens de segurança, tá, para manter o compliance de segurança, né, o compliance cibernético, né, que é o termo que estão utilizando agora, tá? Então, quando você utiliza DevSecOps, você tem esse cumprimento da lei de forma mais simplificada. Então, facilita bastante nesse ponto também, tá? Então, veja, eu trouxe 6 itens aqui, que são itens muito valiosos para você entregar melhor e mais barato o seu produto, tá? E principalmente mais rápido também, tá? Olha só esse número aqui, pessoal. 81% dos ataques cibernéticos bem-sucedidos são através de ataques de brute force, né? O brute force desde os anos 90, 80, né? Talvez até mais, né? Eu quase entrego minha idade aqui, né? Mas veja que o brute force ele é uma técnica onde eu fico testando, né, usuário e senha. E é uma técnica que é utilizada até hoje, porque tem sucesso, né? Então, 81% desses ataques cibernéticos que deram certo foram através de brute force, tá? Então, é algo assim que beira o surreal, porque, teoricamente, hoje é simples barrar o brute force, tá? Existem técnicas como reCAPTCHA, colocar um anti-DDoS ou um Web Application Firewall, que podem auxiliar no combate a esse tipo de ataque, tá? Alguém arrisca algum outro ataque que hoje ainda é muito bem sucedido e que é muito antigo? Alguém imagina um ataque que é lá dos primórdios, que até hoje ainda é utilizado e funciona? Podem colocar aí nos comentários aí que depois a gente lê e dá umas risadas aí. Mas eu vou dar um spoiler aqui, pessoal. O phishing é também um ataque antigo que ainda dá certo até hoje, gente. É incrível como as gerações elas vão se renovando, mas ainda ficam suscetíveis aos ataques de phishing. O que a gente precisa? A gente precisa educá-los, né? Conscientizá-los, tá? Então, é importante que, para esse tipo de ataque de phishing, né, a vítima, né, o usuário, ele saiba entender, compreender quando é um phishing para não se tornar vítima, tá? E como é que é o modus operandi, né? Como é que funciona a fraude cibernética, né? Existem várias formas de fraude cibernética, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui 4 formas, tá? Existem vários tipos de fraude e nesse momento que a gente está falando aqui, está surgindo um modus operandi novo. Está surgindo uma nova forma de fraudar alguma coisa de forma cibernética. Por quê? Tudo se remodela, né? Vai se mudando, se moldando para a nova realidade, tá? Mas eu trouxe 4 grandes formas aqui de fraude cibernética que até hoje assola as empresas, tá? Primeiro, as transações. Que tipo de transações? Transações de compra no varejo, no e-commerce, transações financeiras num banco digital. Então, podem ser vários tipos de transação que até hoje, através de engenharia social, funciona, tá? Poxa, será que eu consigo fazer alguém pagar um boleto para mim através de engenharia social? É possível eu conseguir fazer um ataque de engenharia social e fazer com que a vítima pague um boleto para mim? Sim, tá? Com certeza é possível. Tempos atrás era através de e-mail, utilizando o phishing. Ainda tem phishing relacionado a isso? Tem, mas ele se modernizou, né? Agora ele chama spear phishing, né? Que é um phishing mais direcionado para a realidade da vítima. Então ele pesquisa a vítima ou a organização, né? E manda aquele phishing mais direcionado, ou seja, o spear phishing.
Então, é uma forma de fazer com que a vítima pague um boleto indevido. Mas, ultimamente, o pessoal tem utilizado uma outra forma de comunicação para fazer isso acontecer, né? Que é o WhatsApp. O WhatsApp tem sido muito utilizado para aplicação de ataques de engenharia social, mas não para boleto. Para fazer o que vocês imaginam que o WhatsApp tem sido usado? Tá? Que tipo de transação que seria interessante você enganar ali, né? O fraudador enganar alguém para fazer? Qual é que é rápido, né? O Pix, né? O Pix, ele é um método instantâneo, né? Que vocês já conhecem, que é muito mais fácil para liquidar, né? O dinheiro cai na hora, né? Então, o Pix é uma transação que tem sido também utilizada através de engenharia social para atacar as vítimas, tá? Novas contas. Como assim novas contas? Abertura de contas falsas, né? Alguém já recebeu uma conta do SPC Serasa, né? De uma cobrança indevida que você nem imagina que tinha conta, nunca teve conta lá, né? Recebeu lá o boleto da operadora X ali, foi ler, mas pô, não tenho nem conta aqui. Aí você liga para lá, aí você descobre que um fraudador criou um cadastro no seu nome, criou uma conta falsa, tá, no seu nome, e ele conseguiu ali atacar a operadora de telefonia. E o boleto veio para você, né? Aí você vai ter um trabalhão agora para dizer que não foi você, né? E a operadora muito provavelmente vai ficar com o prejuízo, tá? Tem também o account takeover, né? Nome bonito, né, e tal, mas nada mais é do que o roubo ou sequestro de uma conta legítima. Ou seja, um clone do WhatsApp, por exemplo, né? Ou então você se cadastrou num e-commerce ou você tem uma conta digital e por algum motivo você não consegue mais entrar naquela conta. Aí quando você vai redefinir a senha e tudo mais, você vê que foram feitas transações, né, no seu nome. Você criou a conta, só que ele roubou, o fraudador roubou a conta de você, tá? Então é uma outra forma aí de ataque cibernético, tá? E também pagamento, tá? Pagar alguma coisa, né? No WhatsApp também tem sido utilizado para isso, né? O pessoal fala, paga um boleto para mim, né, e tal. Se passa por algum membro da família, né? Pai, mãe, filho, neto, sobrinho, etc., né? Aí pede para pagar um boleto, né? Por exemplo, né? Também utilizando técnica de engenharia social. Então é uma outra forma aí de fraude cibernética, tá? Que são os pagamentos, tá? Também relacionado a pagamentos, aqui é importante ressaltar que eu posso ter um cartão vazado ou um cartão clonado, tá? Aí eu não tenho contato com a vítima, eu consegui os dados do cartão da vítima, tá? Aí eu usei esses dados do cartão da vítima para fazer algum pagamento, por exemplo, que eu estava devendo, ou fazer o pagamento de uma compra de um produto, tá? E a vítima só vai ficar sabendo quando chegar a notificação no celular dela ou a fatura no final do mês, né? Então são algumas formas aí, existem várias formas de fraude, isso é um mundo, gente, das fraudes, tá? Existem algumas metodologias, algumas boas práticas, alguns frameworks, tá? Que ajudam você a trazer mais segurança para a sua aplicação. E eles ainda categorizam para que você tenha um discernimento do que atacar primeiro, né? Porque aí tem isso, tem aquilo, não sei o que e tal, e qual é que eu vou atacar primeiro, tá? Então a WASP, tá? Que é um guia de boas práticas excelente, um framework de desenvolvimento seguro excelente, ele te dá esse guia, ele te dá esse norte. Nesse caso aqui, ele categorizou e trouxe um top 10, tá, dos riscos cibernéticos das aplicações atualmente, tá? Esse aqui é de 2017 que eu trouxe. Então ele diz ali que a injeção é o risco principal. Mas injeção de quê? Ele dá uma concatenada aí, né? Então ele juntou injeção de código, injeção SQL, injeção de dados arbitrários, vários outros tipos de injeção, tá? Então ele disse para você que você tem que se preocupar com injeção, independente do tipo de injeção que está sendo feito, né? Se é de SQL, se é de dados, se é de imagem, etc. Tá?
Um outro risco muito eminente, eu não vou passar por todos devido ao tempo que a gente tem, tá, gente? Mas eu vou falar do risco 2 aqui, porque ele é de extrema relevância e ele tem sido muito usado, que é a quebra de autenticação, tá? Ou bypass no login, né? Passar direto pelo login, quebrar a autenticação, né? Então, hoje nós temos diversas formas de autenticação, mas até se tornou um hobby de muitos profissionais tentar bypassar, né? Tentar burlar essa autenticação, né? Às vezes é lançada uma versão do iPhone, por exemplo, e começa a pipocar horas depois do lançamento do iPhone ou dias depois que ele entrou no mercado, vídeos mostrando como dar um bypass no Face ID, por exemplo, ou na forma de fazer logon, se autenticar no iPhone. Tá? Então é uma outra iminência aqui. Aí tem várias formas de proteger, tá? De garantir que essa autenticação não seja quebrada. Aí o OASP é bacana porque ele traz para você uma explicação bem detalhada de cada item. Mostra exemplos, tá? Mostra como é o ataque e mostra como você pode mitigar o risco, né? Diminuir o risco, tá? Eu evito falar eliminar o risco porque eu acho muito difícil, dependendo do que a gente vai fazer, dizer que tem risco zero, dizer que está 100% seguro, né? Isso é muito perigoso, né? Falar que algo é 100% seguro. Então, eu geralmente uso o termo de mitigação, né? Mitigar o risco, tender o risco para zero, né? Mas não zerar, que é muito complicado mesmo. O OASP, ele também traz outros tipos de aplicação, tá? O top 10 para outros tipos de aplicação. Por quê? Porque essas aplicações, elas são muito singulares, né? Uma web application, uma aplicação web, ela é muito diferente de uma aplicação para celular, para dispositivo móvel, né? O mobile. Então, ele acaba categorizando de forma diferente porque os ataques são diferentes, né? O fraudador, o criminoso, o cibernético, até o mesmo hacker, quando ele está fazendo teste de segurança, né? Ele utiliza técnicas diferentes, né? Perceba que o hacker, ele faz o teste de segurança, tá? E depois ele reporta para a empresa em relação ao resultado daquele teste, tá? Muito diferente, né? Um outro lado, né? O oposto ali do criminoso, né? O criminoso não, ele utiliza para benefício próprio e ilícito, tá? Só deixando bem diferenciado esses dois termos, tá? No caso do mobile, perceba que eu tenho riscos diferentes, tá? Por exemplo, o risco 1 é o uso impróprio da plataforma, tá? Como assim o uso impróprio da plataforma? O atacante, ele utiliza a tua aplicação para ter acesso indevido no sistema operacional do teu celular, por exemplo, tá? Isso acontece também em vários sistemas embarcados também, tá? Não só no celular, tá? Por exemplo, no videogame, né? Nos consoles, né? Como vai fazer o desbloqueio do aparelho, né? Ele coloca um jogo e utiliza aquele jogo para adentrar o sistema operacional do videogame, né? Então, são formas aí muito parecidas de se atacar. Esse é o risco principal hoje, tá? Por quê? Dependendo da tua aplicação, ela pode abrir portas para o teu celular ser invadido, tá? Para o teu celular ser atacado, ou então para ter uma quebra da privacidade de dados. Então, é muito arriscado e é muito comum, ao mesmo tempo, acontecer isso, tá? Então, você tem que se proteger, você tem que utilizar as boas práticas para fazer com que sua aplicação tenha o menor contato possível com o sistema operacional e, quando tiver, ele seja protegido, tá? É difícil evitar, né? Mas que seja de forma cadenciada, organizada, segura, tá? Aquele acesso, tá? Olha o segundo risco aqui. Eu não vou falar do segundo risco, não. Eu vou falar do nono risco aqui, engenharia reversa. Vou falar desse item aí, de engenharia reversa. Tá? Dependendo de como você construiu a sua aplicação para celular ou aplicação móvel, tá? Você pode entregar todo o ouro para o criminoso, para o atacante. Tá? Então você tem que saber discernir o que vai no front, né? O que vai na aplicação e o que vai ficar lá atrás, né? No back, né? Ou no middleware, né? Dependendo da arquitetura que você está utilizando.
para que o atacante ele não consiga pegar as informações, por exemplo, de regras de negócio da sua empresa, de validação de um login, de validação de um cartão de crédito, diretamente no front. Tá? Por quê? Porque dependendo da aplicação, ao utilizar técnicas bem simples de engenharia reversa, ele tem acesso ao código. Todo o código da sua aplicação, tá? E acreditem, é muito simples fazer engenharia reversa na maioria das linguagens hoje de sistemas de aplicação móvel, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Um outro risco que eu vou destacar, eu tinha destacado 2 de cada, mas eu vou destacar esse também, que é a parte de proteção do código, da alteração do código. Né? Então você tem que tomar cuidado para que o atacante não possa alterar o seu código, por exemplo, alterar o valor de uma variável e isso influenciar na sua aplicação. Tá? Daí nascem os famosos cheaters, né? Então, para quem joga mobile ali, ou até joga no computador, no videogame, não sei se para videogame deve ter também, agora eu não estou lembrando. Mas eles fazem esse tipo de ataque, eles alteram o código ou alteram a informação dentro da aplicação para que eles tenham vantagem, tipo vida infinita, munição infinita, esse tipo de coisa, tá? Então é uma outra preocupação que você tem que ter. Então você percebe que aqui você já tem um guia de preocupações que você tem que ter no seu dia a dia quando constrói uma aplicação móvel, tá? E por fim, e não menos importante, pelo contrário, né? No último ano é o que tem sido bastante atacado, tá? Um top 10 para API, tá? API Security, né? Poxa, tem técnicas de segurança para API, com certeza, tem até certificação, gente. Procurem certificação nisso, por quê? Porque a API ela é uma porta de fornecimento de dados, né? De fornecimento de comunicação, né? Da conectividade entre sistemas, né? Então, você também tem que prover segurança, tá? Então, perceba aqui que o risco mais eminente no momento, né? Essa daqui é de 2019, essa lista, tá? É a quebra do nível de autorização para ter autorização de acesso em algum lugar. Ou seja, o cara entra na API para ter informação dele. Eu quero ver os meus dados. Então, ele vai lá e clica em perfil na aplicação. Aí mostra os dados dele, o nome, sobrenome, etc. Tá? Mas o que ele faz? Ele utiliza alguma técnica onde ele consegue fazer uma escalada horizontal, né? Então ele vai de forma horizontal tentar puxar a informação de um outro usuário. Então ele troca o ID, por exemplo, e traz as informações de um outro usuário. Tá? Então ele quebra ali o nível de autorização, porque ele não deveria ter autorização, ele não deveria conseguir acessar os dados de outro usuário. Tá? E vários outros riscos aqui. Mas eu vou destacar o 10º, pessoal. Por que eu vou destacar o 10º? Porque ele é um item que, para você fazer forense, ou para você fazer investigação, ou para você tentar descobrir o que aconteceu, ele é primordial. Tá? Que é o item 10 aqui, que é a parte de login e monitoramento. Tá? Se eu não tenho log, se eu não tenho monitoramento exaustivo ali, tá? Nem que seja automatizado, eu não tenho como saber o que está acontecendo. Né? Aí o cara pergunta, como é que foi o ataque? Não sei, não tem informação. Eu acho, aí é complicado, né, falar assim, né? Eu acho, né? Complicado demais, tá? A gente tem que ter certeza, né? Tem que afirmar, baseado em dados e fatos, né, o que aconteceu. E só através de login e de monitoramento eu consigo fazer isso. Então é uma preocupação iminente na construção da aplicação que você pense nos logs que você está armazenando, quanto está armazenando, quanto tempo está armazenando, o que está sendo escrito e tudo mais, né? E no monitoramento da sua aplicação, para ver se ela está saudável 24 horas por dia. Tá? Então são 3 top 10 aí que eu trouxe para vocês, tá? De Web Application, de Mobile e agora de API, tá? Olha, eu trouxe agora uma notícia aqui, tá? Financeira expõe informações bancárias de mais de 1,4 milhão de brasileiros. Tá? Ela quis expor, né? Notícia expõe. Ela não quis expor. Eu tenho certeza que ela não quis expor. Mas pode ser que ela tenha sido conivente, pode ser que ela tenha assumido o risco
Pode ser que ela simplesmente não tenha tido conhecimento de que isso iria acontecer, tá? Mas é fato que os dados foram expostos, tá? E a gente tem visto nos últimos meses cada vez mais informações de dados vazados, né? Isso vai culminar logo em breve num monte de criação de contas falsas, né? Porque os criminosos têm os dados para criar contas. Eles vão conseguir criar conta se a empresa não tiver um processo de validação, né, daquele cadastro seguro, tá? Ferramentas de DevSecOps, tá? Existem várias ferramentas, tá? Mas eu trouxe algumas que você tem que se preocupar em tê-las dentro do seu ambiente, tá? Por exemplo, o AF e IPS. O AF é um firewall de aplicação. Então, assim como tem um firewall de rede, aquele tradicional que a gente já conhece, tem um firewall só para tua aplicaçãozinha. Então, tu tem uma camada de firewall grande para todo o teu ambiente e tu tem firewalls menores para proteger as suas aplicações, o AF, tá? Eu consigo ter um AF para todo o meu ambiente? Não, não consegue, porque as aplicações elas são singulares, cada um tem sua particularidade. Muito dificilmente eu consigo ter um AF para proteger um e-commerce e esse mesmo AF para proteger um app de streaming ou um jogo, porque são regras diferentes. Então tem que ter o AFs para cada tipo de aplicação? Sim, você precisa ter um AF para cada tipo de aplicação. Eu consigo concatenar? Talvez. Talvez você tenha aplicações muito parecidas que você consiga concatená-las, tá? É possível, tá? Você tem que ter alguma ferramenta para detectar e prevenir os ataques cibernéticos, que é o IPS e o IDS, que eu não coloquei, eu esqueci de colocar. Depois eu vou dar uma melhorada nesse slide, tá? Porque os dois trabalham em conjunto. Um detecta e outro previne, tá? Então você consegue ali prevenir e saber, né, ser alertado o mais rápido possível se um ataque cibernético está acontecendo. Ofuscação de código também, ou ofuscação de dados, ofuscação de dados, tá? Então, o que você pode fazer? Na hora que o cara clicar, por exemplo, numa tela de cadastro, eu não vou mostrar toda a informação. No nome, eu vou mostrar o primeiro nome, os nomes do meio ofuscados e o sobrenome aparente, tá? Vou mostrar essas duas informações, nome e sobrenome, e vou ocultar os do meio, porque é muito comum achar essas duas, né? Então eu vou mostrar para ele. Talvez eu dê só o primeiro nome. Isso é uma técnica que algumas empresas estão utilizando. Mostre só o primeiro nome. Não mostra o nome completo, porque não precisa, né? Se é o próprio usuário, ele está clicando ali e já sabe qual é o nome completo dele. Mas ele precisa validar se está direito, porque trocou o nome, por algum motivo. Sobrenome ou primeiro nome, quis trocar. Tá, então você tem uma rota para isso. O cara clica num botão, pede uma autenticação e traz esse nome completo, tá? O mesmo vale para CPF. Você oculta alguns números do CPF, pode ser os 6 do meio, pode ser os 3 primeiros e os 2 últimos, não sei. Mas você ofusca isso, tá? E você ofusca a nível de conexão, inclusive, tá? Ele não vai mandar a informação completa para o seu front e ofuscar aqui, não. Já vem do back ofuscado. Né? O celular, por exemplo, né, traz só os 4 últimos dígitos, né? Já vem de lá ofuscado. Você ainda ganha desempenho em relação a isso, porque são menos dados trafegando na rede, tá? Ferramentas de DAST e SAST também para detecção de código vulnerável, tá? Então, as ferramentas SAST, elas leem linha a linha, né, e tal, vai olhando e vê se você não escreveu algo errado ali, tá? O blocos, né, de código ali também. E o DAST, que já é a sua aplicação funcionando, ele lê de forma dinâmica, né? Pode ser o DAST com você operando, né, fazendo ali a operação e o DAST monitorando por trás também, depende do tipo de ferramenta que você vai comprar, né? O produto que você vai comprar, tá? E por fim eu trago ali YAST e RASP, que são para proteção em tempo real, tá? Eu tentei categorizar, tá? Deixando bem distinto, mas você vai ver que às vezes tem interseções entre as ferramentas, tá? Você vai ver que é muito conectado essas tecnologias de segurança, tá? Mas ali no final é depois que você já colocou em funcionamento. Por exemplo, o RASP, ele funciona em aplicações mobile. Ele é uma proteção que vai junto com tua aplicação e fica monitorando. Lembra do monitoring? E a partir do momento que ele monitora algo errado, um comportamento errado, ele alerta a tua equipe de segurança, talvez um SOC, talvez um SecOps,
emite um alerta até talvez para um Blue Team ou para um time de resposta a incidente, não sei. Mas alguém é alertado quando você utiliza esse tipo de tecnologia. Beleza, pessoal? Aí eu trouxe alguns nomes aqui. Eu não costumo dizer muitos nomes de marcas, né? Porque o pessoal às vezes puxa um, puxa outro, levando a bandeirinha de um, o outro não presta, o outro é bom, né? Mas eu trouxe alguns nomes para vocês aqui. Mas pelo amor de Deus, pessoal, eu não estou dizendo que esses são os melhores ou os piores, são os únicos, tá? Eu estou trazendo exemplos, tá? Vocês têm que avaliar todas as soluções de mercado, tá? E escolher o que é melhor para o seu negócio, né? Nem sempre aquela aplicação é boa para todos os negócios, né? Talvez o custo é diferente, talvez a aplicação no dia a dia é diferente, né? Então você tem que fazer essa análise antes de imputar essas ferramentas no seu dia a dia. Eu trouxe ali o AppSec Flow, que é uma ferramenta de orquestração. Então, se você quer orquestrar isso, ter um mapeamento de toda a sua, de todo o seu parque de aplicações, né? Ver todas as aplicações ali, o risco de cada um, os itens de vulnerabilidade em cada um, e ter ali talvez até um gráfico ali mais executivo, você pode usar o AppSec Flow, tá? Aí eu trouxe mais alguns, por exemplo, o Verimatrix, que é para proteger a aplicação mobile contra proteção, contra engenharia reversa, por exemplo. Eu comento aqui a CyberSource também, que é uma ferramenta de antifraude. Lembra da fraude transacional, tá? Pagamento ou compra de e-commerce, né, e etc. A CyberSource, ela traz uma solução para prevenir isso, faz várias checagens e tal de vários itens, geolocalização, IP, histórico, né, valor do produto, endereço de entrega, aí ele dá um rating, um score de risco ali para você, tá? Sonar Cloud, que é muito parecido com o AppSec Flow ali, ele também ajuda a orquestrar, mas ele é muito focado em análise SAST, tá? Então ele tem ali como cerne da aplicação a análise SAST, tá? Veracode, ele também tem algumas verificações de código e o foco dele é o DAST, tá? Então seriam ferramentas distintas aí. Ah, será que eu tenho uma ferramenta que dá para fazer tudo? Tem ferramentas que se propõem a fazer mais de uma verificação de código, SAST, DAST, etc, tá? Você tem que avaliar cada uma, tá? E eu trouxe também ali o OpenShift para fazer automação Kubernetes. É propriamente de segurança? Alguns dizem que não, outros dizem que sim, mas na minha opinião ajuda pra caramba, tá? Você tem essa automação, porque você garante mais segurança, porque você automatiza as coisas, né? Você não tem uma pessoa clicando, escrevendo e tal, não corre esse risco, tá? 30%, pessoal, de economia, segundo o Gartner, ao adotar práticas de desenvolvimento seguro. Você vai economizar 30% ali nos gastos. Olha só que legal, né? Então, se você vai fazer um investimento num produto novo, pense em segurança, porque segundo o Gartner, você vai economizar 30% do seu custo com essa aplicação. Tá? Trouxe mais um aí, pessoal. 15,9 bilhões vão ser movimentados nesse mercado de DevSecOps. É coisa pra caramba, né? É muita coisa. Até 2027, esse dinheiro vai ser injetado e investido em aplicações seguras, tá? Então o AppSec aí ele vai ganhar bem, né? Em breve, ou já ganha bem, né? E tal. Então é um mercado que está aquecido aí. Acho que vale a pena, tá? Falando de AppSec, vaga também para AppSec, fiz uma pesquisa no LinkedIn e coloquei DevSecOps. Não é um cargo DevSecOps, mas coloquei só para ver o que viria ali, né? Olha ali o que o pessoal tem pedido. Ó, AppSec, especialista em AppSec. Tá? O primeiro aí eu acho que é do PagBank, né? O segundo aqui é da Conductor. Aí eu acho que lá embaixo, ó, olha lá embaixo, tem uma empresa ali que está pedindo um especialista em DevSecOps. Ou seja, talvez um cara que vá orquestrar o negócio e fazer acontecer, fazer com que o negócio saia do papel. Né? Então veja aí que é uma oportunidade boa também. E cada vez mais as empresas procuram esses tipos de profissional. Então acho que vale a pena dar uma repensada, talvez, tentar reinventar a sua jornada e buscar essa área. Como faz DevSecOps? Tá? DevSecOps se faz de forma conjunta, de forma integrada. Então eu tenho que ter, pessoal, pessoas no mesmo time de desenvolvimento. Não vai conseguir fazer DevSecOps se o cara está distante do teu time.
ele tem que estar no teu dia a dia, ele tem que participar dos rituais, né, das dailies e tudo mais, tá, no teu dia a dia. Então ele vai ser um profissional do teu time, tá? Eu trouxe aqui algumas nomenclaturas. Porque a gente vai começar a fazer DevSecOps agora, tá? Lá no nível de maturidade 2, 3, etc., aí talvez todo mundo já pense em segurança, eu não preciso do DevSec, tá? Mas o DevSec, no primeiro momento, seria aquele desenvolvedor com foco em segurança, nas features de segurança, no discernimento e no compartilhamento de informação sobre segurança, né? Aquele cara que vai pulverizar a segurança no time, tá? Eu trouxe um outro profissional, que é o AppSec, que é o cara que faz teste, tá? O cara testa o produto ali, ele faz a ponte do produto com o negócio, ou com o time de cibersegurança, com o time de risco e etc, tá? Então são possibilidades dentro da tua empresa que ele pode desempenhar, tá? Mas ele não codifica o AppSec, tá? Ele não codifica. Ele precisa saber codificar? Não, não precisa, pelo amor de Deus, tá? AppSec, ele pode vir da área de infraestrutura, da área de suporte, da área de service desk, da área de qualidade, tem muito AppSec vindo da área de qualidade, tá? Ele pode vir de vários lugares, não necessariamente ele precisa saber programar, pelo amor de Deus, tá? Não coloquem esse estigma no AppSec. Quem tem que saber programar é o DevSec, ele é um programador, né? Ele precisa realmente saber programar. E o cara de SecOps também, né? Assim como eu tenho o cara de DevOps, que faz toda aquela orquestração, né, da infraestrutura com desenvolvimento, cria, né, os artefatos dentro do ambiente, né, pode ser em nuvem, on-premises, etc. Eu tenho o cara de SecOps, que ele faz o mesmo, só que ele pensa em segurança, tá? O foco dele é segurança. Quando ele vai olhar, ele olha com aquela maldade ali do fraudador, do criminoso, do atacante cibernético, para que ele construa de forma mais protegida. Pô, Alex, mas eu acho que todos tinham que pensar dessa forma. Concordo com você, mas não é da noite para o dia que isso acontece. Você tem etapas para chegar lá, tá, gente? Como é que a gente vai conseguir chegar lá? Juntos, tá? Juntos somos mais, tá? Então é necessário, olha, meu tempo tá acabando aqui. Nós temos que trabalhar juntos, nós temos que estar no mesmo time, tá? Não vai conseguir se um estiver ali, outro estiver acolá, não vai funcionar. Tem que trabalhar no mesmo time, tá? E como faz DevSecOps, tá? Você seleciona ferramentas de segurança que trabalham de forma contínua na sua esteira, tá? Eu vou escolher uma ferramenta aqui. Escolhe uma ferramenta que se integra com o teu ambiente. Pergunta, olha, essa ferramenta se integra com o meu ambiente X aqui? Aí o cara se integra. Então essa daí serve para você, tá? Se você utiliza uma ferramenta que é fora parte, que você tem que parar o processo para depois executar algo lá fora e voltar, não dá certo, tá? Não adianta tentar porque realmente não vai conseguir, porque você vai ser o gargalo, tá? Como aprende DevSecOps? Primeiro, treinamento, tá? Você vai fazer treinamentos relacionados a isso. Tem vários treinamentos espalhados pelo mercado, tá? Uns pagos, outros gratuitos. Minha recomendação, comece pelos gratuitos, né? Faça os gratuitos e depois busque um pago num nível talvez ali mais aprofundado. Busque certificação, pessoal. Tem certificação já em desenvolvimento seguro, tá? De várias empresas, inclusive internacionais e tudo mais, que traz uma certificação para você garantir ali que tem, pelo menos naquele momento que fez a prova, né? Conhecimento, né? Tá? E experiência, tá? Muita coisa, pessoal, não se aprende em curso, tá? Infelizmente, a verdade é essa, tá? Muita coisa da tua organização, da tua empresa, só vai aprender com o tempo, tá, gente? Então, realmente, só a experiência vai trazer esse conhecimento, tá? Aqui eu trouxe aqui mais ou menos como poderia trabalhar os testes, né, dentro da tua esteira DevOps, né? Então, lá no coding, eu teria testes SAST, tá? Quando eu for testar junto com o time de qualidade, eu utilizaria ferramentas DAST. Quando eu for fazer o deploy, eu utilizaria ferramentas que faz IAST, tá? E depois que já estivesse em produção, lá na ponta, né, eu utilizaria ferramentas que fazem RAST, tá?
Ah, Alex, eu posso misturar. Cara, como eu falei antes, tem interseção, muita coisa aqui, tá? É até meio um pouco leviano tentar dividir aqui como eu estou fazendo, mas é porque eu estou tentando ser didático, tá? Para você ter uma ideia do que pode acontecer, tá? Mas no dia a dia essas coisas elas Alex, são mais. licença, eu tenho um minutinho, tá bom? Tá bom. Pessoal, a abrangência é alta, tá, do DevOps, percorre todo o teu ciclo de desenvolvimento, tá? Então você vai passar pelo desenho, pelo código, pelos testes, pela operação, tá? Você vai imputar segurança em todo o teu ambiente, tá? E lembre-se, pessoal, prevenir é melhor, tá? É muito mais barato, tá? Eu trouxe alguns extras, né? A gente está com tempo curto, mas realizem pentestes no seu ambiente, tá? Isso faz parte do DevSecOps. Algumas pessoas dizem que sim, outras que não, mas na minha opinião é necessário, tá? Se faz parte, se não, é necessário, então você vai fazer. E também tem um programa de bug bounty, um programa que recompensa as pessoas que acham bugs de segurança na sua aplicação. Pessoal, eu vou abrir aí. Não sei se eu vou ter tempo para responder dúvidas, eu consigo?